Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para o nosso meio, né? Que é o uso racional de antimicrobianos. Quais são os tópicos principais que a gente vai tratar hoje? Nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre antimicrobianos, que a partir de agora nós vamos chamar de ATM, vamos falar sobre a resistência e o uso racional. Vamos falar sobre normas e legislação, vamos apresentar para vocês casos de sucesso. Temos também as mensagens finais e um para levar para casa. Iniciando pela introdução, então, o que a gente sabe a respeito dos antimicrobianos? Até o século XX, ocorreram muitas mortes por infecções. Em 1928, um inglês, que foi Alexander Fleming, descobriu a penicilina. Essa descoberta da penicilina e de outros antibióticos foi um dos principais acontecimentos na medicina. Por quê? Porque foi uma importante ferramenta para o controle de infecções e mortes. Ou seja, é importante que a gente tenha isso em mente. Os antimicrobianos são uma importante ferramenta para controlar infecções e mortes, tanto na saúde humana quanto na saúde animal, que é o nosso caso aqui que a gente está falando, focando na suinocultura. Qual que é a ação dos antimicrobianos? A gente sempre tem uma ação desejada, que é a bacteriostática e a bactericida. O que seria a bacteriostática? É quando o antimicrobiano ele inibe o crescimento da bactéria. E bactericida é quando ele mata a bactéria. Só porque, ao mesmo tempo, a gente tem aquela ação indesejada também, que são os efeitos colaterais. E o que acontece com o antimicrobiano, especialmente quando ele é usado de forma contínua, prolongada e de forma inadequada? Ele afeta o fígado e sobrecarrega os rins. Por quê? Porque todo produto químico ele é metabolizado no fígado e ele é filtrado nos rins. E com isso, então, a gente pode chegar a ter inflamação desses órgãos. O antimicrobiano ele agride a mucosa do trato digestório, então ele pode causar tanto gastrite quanto até mesmo uma úlcera. Ele interfere na imunidade, ou seja, os macrófagos, que são uma das barreiras, né, dentro do metabolismo de fazer a proteção do organismo, eles estão lá no intestino, eles agem muito bem na presença de uma flora benéfica. Como o antimicrobiano mata tanto a flora maléfica quanto a benéfica também, acaba interferindo nessa ação dos macrófagos e aí vai interferir na imunidade do organismo. E quando a gente fala de antimicrobiano, sempre lembrar, vou falar um pouquinho a respeito disso mais adiante, a gente pode ter a questão do resíduo na carne. Um outro ponto que é bom a gente lembrar também é o seguinte, o antimicrobiano ele não resolve o quê? Falhas de manejo lá na granja, algum erro, né, no dia a dia, na rotina, um fluxo de produção desajustado e uma biosseguridade falha. Ou seja, antimicrobiano tem essa ação desejada aqui, bacteriostática e bactericida, mas não vai resolver os nossos erros que nós cometemos lá na granja. Ou seja, a gente precisa, de fato, de parar de ficar tentando contornar, de dar a volta nos problemas ou nas coisas. A gente tem que detectar o problema, agir corretivamente e seguir em diante. Os antimicrobianos, vamos falar um pouco de resistência e do uso racional. Já desde 2020, aqui existem notícias da ONU, né? E essas notícias estão na mídia. O que a gente tem visto? Vários países estão relatando aumento em casos de resistência antimicrobiana. Em 2018, eram 22 nações registrando esse tipo de problema. Em 2020, já eram 66, ou seja, 3 vezes mais. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que essa tendência preocupa porque afeta a luta global contra a resistência aos medicamentos. Então, essas notícias são várias, trouxe apenas algumas delas para vocês aqui como exemplo, estão na mídia. E, em função disso, existe uma cobrança em nível global. O que acontece? Tem sido cobrada uma pressão para a redução do uso de antimicrobianos, que leva a uma necessidade do controle e da prevenção da resistência aos antimicrobianos. E, com isso, a gente chega no uso racional de antimicrobianos.
Quais que são os principais atores nessa questão de uso racional de antimicrobianos e da resistência dos antimicrobianos? Nós temos uma união tripartite que a gente fala, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, temos a FAO e temos a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE. Esses são organismos internacionais e que fazem essa cobrança em nível global. Quando a gente vem para o Brasil, quem que são os principais atores? É o Ministério da Saúde, que de agora em diante a gente vai chamar de MS, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Então, aqui nós temos a preocupação com a saúde humana e aqui nós temos a preocupação com a saúde animal. E quando a gente vai para o campo, quem que são os principais atores? As cadeias de produção, no nosso caso aqui o foco é a suinocultura, mas poderia ser a avicultura, bovinocultura, de corte de leite, e as granjas e as fábricas de ração, tá ok? Qual que é o outro ponto que é muito importante a gente entender atualmente? Esse conceito de saúde única. Então, hoje, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura trabalham em conjunto, ou seja, médico e médico veterinário são profissionais da saúde. Vocês vão ver, pelo que eu vou mostrar mais adiante para vocês, que hoje todos os planos e programas são em conjunto entre os dois ministérios. Uso racional de antimicrobianos. O que a gente precisa se atentar quando a gente quer falar de uso racional? É usado também o termo uso responsável, uso prudente de antimicrobianos. Eu só vou usar antimicrobianos quando for necessário e, idealmente, com apoio laboratorial. Ou seja, eu faço um diagnóstico para ir determinar o uso correto do antimicrobiano. A prescrição do antimicrobiano ela é restrita ao médico veterinário, é o único profissional que pode fazer essa prescrição. A gente deve sempre respeitar a dosagem, a duração do tratamento e o período de retirada, que é a carência. E isso tudo está definido na bula do medicamento. Eu vou usar somente produtos com registro válido e de fonte segura e autorizada, né? Então o produto tem que ter registro. E no campo, eu vou me valer de quê? Da experiência pessoal, do conhecimento do sinal clínico versus o agente. O que quer dizer isso? Através dos sintomas lá, dos sinais clínicos, eu sei qual agente que provavelmente está envolvido, se ele é um agente entérico, se ele é um agente respiratório. E também vou fazer isso tudo associado às boas práticas de manejo de produção lá na granja e na fábrica de ração. Vou dar para vocês aqui um exemplo de uma das ações do MAPA relacionadas ao uso prudente de antimicrobianos. Existe um folder e existe também um vídeo, né, que fala das regras dos 5 somente, que é basicamente aquilo que eu já falei no slide anterior. Somente vou usar antimicrobiano quando prescrito por um veterinário, somente quando necessário, porque eles vão curar, vão resolver uma infecção ou uma doença, somente usar na dosagem prescrita, respeitar a duração do tratamento e o período de retirada, que é a carência. Os produtos devem ser sempre registrados e de fonte autorizada, e eu vou fazer uso das boas práticas de saúde animal, de higiene e de vacinação, tá certo? Esse folder, assim como o vídeo, estão disponíveis no site do MAPA. Uma breve linha do tempo com relação à resistência dos antimicrobianos. Então, o que a gente vê? Desde 2015, que já existem ações. Que tipo de ações? São planos de ação global. Porque lembra que eu comentei anteriormente que existe aquela união tripartite que faz aquela cobrança em nível global do que cada país está fazendo em relação à resistência dos antimicrobianos. Então, em 2017, o Ministério da Saúde, né, que é o MS aqui, lançou esse plano de ação de vigilância sanitária. Em 2018, já veio o Plano Nacional de Prevenção e Controle. Aí o MAPA, em 2018, que é o Ministério da Agricultura, também lançou um plano. Depois teve esse lançamento da aliança. E, por último, agora, em 2021, vieram os grupos de trabalho. Para quê? Para monitorar, para conferir se esses planos aqui estavam sendo efetivos e, de fato, estavam sendo cumpridos. E aí foi colocado, porque dentro desses planos existia um cronograma do que seria feito em 2018, 19, 20, etc. E o que a gente sabe? Eles todos estão terminando o cronograma deles agora esse ano, em 2022. Então, tem ações que já se encerraram em 2018, 2019, mas algumas ainda vão ser realizadas
agora em 2022. Essa cobrança toda, então, de redução do uso de antimicrobianos, do uso racional de antimicrobianos, ela faz sentido? Vamos ver aqui algumas informações que podem nos responder essa pergunta. Uma das coisas, em 2015, foi feito um estudo por um pesquisador que ele fez a média global da suinocultura de quanto de antimicrobiano que era usado, e esse é um número que a OIE, que é um daqueles organismos internacionais, usa como fonte oficial. Então, o que se sabia nessa época? Que eram 172 miligramas por quilo de peso vivo. PV, então, da agora para frente, é o nosso peso vivo. Se a gente for comparar esse dado, que é um dado global, com um trabalho feito no Brasil em 2017, o que a gente vai encontrar? Olha qual que era o miligrama por quilo de peso vivo aqui no Brasil. Era de 358, ou seja, praticamente o dobro da média global. Outra coisa que foi identificada, que o animal, do nascimento ao abate, ele passava quase 70% do tempo de vida dele comendo antimicrobiano junto na ração. E era uma média de 7 a 10 princípios ativos diferentes que estavam nessas rações. Ou seja, com certeza aqui a gente já consegue dizer que essa cobrança faz todo sentido. A gente tem que buscar chegar no mínimo nessa média global aqui e quem dirá talvez até menos do que isso. Outros dados para subsidiar isso que a gente está falando. Vamos pegar aqui um gráfico que vai mostrar as questões de resistência versus a Escherichia coli, que é uma bactéria bastante comum na fase de creche, na fase de terminação e até mesmo na fase de maternidade nos leitões. O que foi feito aqui nesse trabalho em 2018? Pegaram 35 amostras de Escherichia coli e confrontaram ela com todas essas moléculas aqui, com todos esses princípios ativos. E o que foi encontrado de uma forma resumida aqui? Que a resistência para a grande maioria desses princípios ativos ela está aumentando drasticamente e que a sensibilidade está diminuindo. Então, de fato, o que a gente tem aqui? A gente tem pesquisa, tem trabalhos demonstrando que a resistência está aumentando bastante. Olha que nós estamos falando de uma bactéria que é de grande importância econômica para a suinocultura e que a sensibilidade para cada uma dessas moléculas aqui vem diminuindo ao longo do tempo. Esse foi um outro trabalho que foi feito, aí ele já foi feito com uma outra bactéria, que é uma salmonela entérica. Eles pegaram vários sorovários de salmonela, então infantes, tifimurium e outros serovários, e confrontaram elas com esses princípios ativos aqui. E o que foi identificado? Mais uma vez, uma grande parte desses sorovários de salmonela tinham até mais do que 45% de resistência a um desses princípios ativos aqui. E esse trabalho ele já é de 2021. Eu gostaria de rapidamente chamar a atenção para o seguinte, existem muitas siglas nesse meio, quando a gente fala de uso racional de antimicrobiano e de resistência. E a AMR é a sigla em inglês de Antimicrobial Resistance. Se a gente for traduzir para o português, seria a RAM, que é a resistência aos antimicrobianos. Então, sempre que vocês verem AMR ou RAM, nós estamos falando da resistência aos antimicrobianos. Vamos comentar um pouco agora sobre normas e legislação. O que a gente precisa saber sobre legislação? O que é importante? Conhecer as principais, né? E aí aqui a gente tem a CPAA, que é a Coordenação de Produtos de Alimentação Animal, ou seja, todo produto que é usado via ração é controlado por essa coordenação do Ministério da Agricultura. E nós temos também o CPV, que é a Coordenação de Produtos Veterinários. Aí são aqueles via água, injetáveis, que são controlados por essa coordenação. Isso tudo aqui está dentro do mapa, que é o Ministério da Agricultura. A gente precisa conhecer os pontos mais relevantes de cada uma dessas legislações aqui, que são pertinentes a esse assunto, né? A gente precisa saber a relação entre elas, se é que existe alguma, mas muitas vezes existe sim uma relação entre uma legislação e a outra. A quem que aquela legislação se aplica, né? Ela se aplica à granja, ela se aplica à fábrica, ao setor regulado, que é o setor que é fiscalizado, né? Esse é um ponto importante, a gente precisa aprender a planejar mais. Planejar o quê? A cumprir. A legislação existe para ser cumprida, ela nos dá um norte, mas ela precisa ser cumprida.
E a gente tem que ficar atento a quê? Às alterações que essas legislações podem sofrer e às consultas públicas, ou seja, é algo muito dinâmico, como quando uma consulta, como quando uma legislação ela é editada, ela pode ao longo do tempo sofrer alterações, aí eu preciso estar atento, porque ela passa a valer com essa nova alteração, e às vezes ela é colocada em consulta pública, que aí é quando o cidadão tem a opção de participar também e poder dar suas sugestões para aquela nova legislação. Vou mostrar essa tabela para vocês aqui, que é o quê? Para que vocês vejam que ao longo do tempo, essa legislação aqui, são várias, ó, vocês podem ver que desde 98 já foi feito o quê? Ó? Já existiam restrições e proibições de aditivos melhoradores de desempenho. Se vocês forem olhar aqui, os mais recentes foram em 2016, que foi a colistina, e em 2020. Mais uma vez, a fonte de estudo aqui é o Ministério da Agricultura. Em 2020, nós tivemos a proibição, a restrição do uso de tilosina, lincomicina e tiamulina como um aditivo melhorador de desempenho. Se o produto for registrado como terapêutico, ele continua tendo seu registro válido e o seu uso é permitido. Mas para vocês verem que assim já tem muito tempo, mesmo que só tenha começado com aqueles planos da questão da resistência dos antimicrobianos em 2015, mas já há muito tempo que alguns aditivos foram proibidos aqui no Brasil. Assim como a gente fez com a questão da resistência, vamos fazer uma breve linha do tempo com relação à legislação do MAPA. A gente tem a Instrução Normativa 65, que ela é de 2006, e ela fala sobre o uso de medicamento via ração. Então, assim, ó, o que a gente precisa saber sobre a legislação? Quais são as principais? Eu vou mostrar para vocês aqui. E qual que é o escopo, qual que é o objetivo principal dela. Então, a 65 fala sobre o uso de medicamento via ração. Aí a gente tem a IN4, que é de 2007, ela fala de BPF, que é o quê? Boas práticas de fabricação, na fábrica de ração. E aí, qual que é a relação dessa com essa aqui? Essa de BPF, que é a IN04, ela é pré-requisito para essa aqui, ou seja, eu só posso fazer uso de medicamento, solicitar autorização para usar medicamento, depois de eu cumprir com todos os pré-requisitos das boas práticas de fabricação, tá certo? Existe também, de 2007, o Decreto 6296, que ele fala sobre a inspeção e fiscalização na alimentação animal. Então, ele é basicamente um decreto, uma norma, uma legislação que rege a alimentação animal. Nós temos ainda de 2009 a IN 26, que aí ela já fala de medicamento de uso veterinário. Então, essa aqui é medicamento via ração e essa aqui é de medicamento injetável via água. E um ponto importante, que às vezes ocorre esse confundimento no campo, é que o que seria medicamento? Medicamento é só antimicrobiano? Não, medicamento pode ser um vermífugo, por exemplo, um parasiticida. Então, todo produto de uso veterinário é um medicamento, não só o antimicrobiano. E aí existe uma das mais recentes, que é de 2020, que é a IN 17, que migrou toda a estrutura da alimentação animal de papel e caneta para um sistema informatizado, que é o CIPEAGRO. O que é o CIPEAGRO? É o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários. Então, hoje está tudo num sistema informatizado. O que a gente sabe também, é importante mencionar para vocês aqui, ó. CP é consulta pública, lembra? E essa norma aqui, ela está em consulta pública desde o fim do ano passado, e a consulta pública dessa legislação foi encerrada dia 10 de janeiro, ou seja, quem teve a oportunidade de contribuir, ok. Depois disso, ela está fechada e aí em breve vai surgir o novo texto e a nova legislação que a gente vai ter que seguir. Esse decreto 6296, ele também está em consulta pública e ela vai se encerrar dia 24 de abril, ou seja, quem quiser participar ainda está em tempo. Ou seja, quando a gente faz um resumo dessa linha do tempo aqui, quais são as duas principais legislações que eu tenho que me preocupar que estão diretamente relacionadas a antimicrobianos? A IN 65, que fala de antimicrobiano via ração, né, e medicamento em geral. E a IN 26, que fala daqueles injetáveis e via água. Então, essas são as duas principais que eu tenho que me preocupar. Sempre é bom a gente falar de controle de resíduos. Lembra quando eu falei no slide anterior
da ação, uma das ações indesejadas dos antimicrobianos, que é, se eu faço mau uso de um antimicrobiano, eu corro grande risco de ter resíduo na carne. Existe no Brasil um Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes para a saúde animal. Tem programas de controle de resíduos para carne, para leite, para mel, para pescado, né? Ou seja, então não é somente para carne. E todo esse plano aqui, todo esse programa, ele é respaldado por uma legislação, por uma norma, que é a Instrução Normativa número 4299. Se a gente entrar no site do MAPA, existe esse folder, esse material que fala sobre esse Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, né? E, mais uma vez, vejam vocês que essa instrução normativa também está em consulta pública, ou estava, né? Porque ela já foi encerrada dia 28 de fevereiro de 2022. Ou seja, vocês estão percebendo o quanto de movimentação que está tendo na área de alimentação animal e nessa área do uso de antimicrobianos. Por isso que eu disse também anteriormente que é muito importante que a gente esteja atento às alterações das normas e da legislação e também as consultas públicas. E no caso de resíduo, qual que é a grande preocupação? Se eu tiver resíduo em um desses produtos aqui, mas vamos focar em carne, que é o caso da suinocultura, eu vou ter o que a gente chama de violação por antimicrobiano. E isso aí vai gerar um grande problema, porque o frigorífico envolvido é fechado, embargado, a granja envolvida é fechada, e você pode passar semanas sem poder comercializar o seu animal e sem abater animais até que se descubra o que aconteceu e que tudo seja regularizado. Ou seja, com certeza a gente tem que fazer uso prudente de antimicrobianos, em especial respeitando a questão da dosagem, o período de tratamento e respeitando o período de retirada, que é a carência, para que não aconteça esse tipo de violação. Seguindo adiante, vamos falar um pouco dos casos de sucesso, né? Porque até agora a gente está falando do assunto em si. Vamos mostrar para vocês que já existem vários casos, eu vou mostrar alguns para vocês aqui no Brasil e também no mundo, de experiências que estão dando certo, estão dando muito certo. Quando a gente pega um exemplo do Brasil, e aí o trabalho que foi feito foi em cima do uso racional, ou seja, estavam buscando, de fato, eu consigo reduzir aquele miligrama por quilo de peso vivo, eu consigo usar menos princípios ativos. Então, vamos ver aqui, ó. Foi uma granja comercial de 500 matrizes no Espírito Santo, foi um trabalho que foi feito de 2017 até 2019, e esse trabalho está publicado no IPVS de 2019, tá certo? Qual foi o resultado? Vejam aqui que belo exemplo. O número de moléculas de princípio ativos reduziu de 8 em 2017 para 2 em 2019. Né? O período de uso, ele reduziu de 137 dias usando antimicrobianos para apenas 29 dias usando antimicrobianos. E vejam aqui o miligrama por quilo de peso vivo. Ele era até bem maior do que aquela média nacional brasileira, que era de 358 miligramas, era de 521 miligramas em 2017 e chegou até 30 em 2019. Então, aqui está um belo exemplo de que as coisas são possíveis, a gente consegue sim reduzir o uso de antimicrobianos. E aí, vejam qual que é a conclusão. É possível promover o uso racional de antimicrobiano na suinocultura, mesmo em granjas tradicionais e com desafios que a gente sabe que existem, os desafios sanitários, de problemas de manejo, etc. E vejam vocês que, assim, ó, sem impacto negativo nos parâmetros técnicos, que foram medidos também. Se a gente olhar esse trabalho na íntegra, a gente vai perceber que os parâmetros técnicos se mantiveram os mesmos, mesmo após essa redução do número de moléculas, do período de uso e do miligrama de quilo por peso vivo. Um outro trabalho já foi mais focado na substituição dos antimicrobianos por alternativos. Hoje existem vários alternativos que a gente poderia usar para não ter que usar somente antimicrobianos. Então, a gente está falando da vacina, nós estamos falando de ácidos, de óleos essenciais e funcionais, nós estamos falando de fibras tecnológicas, nós estamos falando de probióticos, prebióticos, enfim, existem inúmeros alternativos para a substituição dos antimicrobianos. Esse trabalho foi feito na agroindústria do Rio Grande do Sul, também foi publicado no Sinsui de 2021, ou seja, um trabalho bastante recente. Foi feito na fase de creche e terminação, né?
e foi feita uma substituição dos antimicrobianos que eram usados anteriormente nessas rações aqui por alternativos. Qual que foi a conclusão? Que essa substituição dos antimicrobianos de maneira profilática na alimentação dos suínos é uma opção para garantir a segurança alimentar e diminuir a geração de resíduos, ou seja, se eu diminuo resíduos, eu aumento a minha segurança alimentar. E, mais uma vez, vejam vocês aqui que sem interferir na eficiência dos animais. Ou seja, eu consigo fazer uso racional de antimicrobianos, eu consigo substituir os antimicrobianos pelos alternativos e eu consigo manter o desempenho dos meus animais. Então, até agora, somente boas notícias. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de um país da Europa, que sempre é vitrine, é cartão de visita, né? E foi um trabalho realizado na Espanha de 2014 até 2019, né? Foi publicado em 2020, e ele fala do consumo de antimicrobianos de uso veterinário na Espanha. O que foi detectado nessa pesquisa aqui? Ó? Que houve uma redução de quase 60% no total de vendas de antimicrobianos de 2014 até 2019. A redução somente de 2018 a 2019 chegou a quase 14%, ou seja, são índices extremamente satisfatórios aí, e mais uma vez um bom exemplo. E aí, vejam que no mesmo período, né, de 2018 a 2019, no caso da saúde humana, essa redução foi só de 5,4%. Ou seja, na área de saúde veterinária, o trabalho foi bem mais eficiente nesse caso, nesse estudo, nesse país, do que no caso da saúde humana. E a gente ainda tem uma outra informação, é que em 2018, que foi o penúltimo ano aqui dessa pesquisa, a média de consumo de antimicrobiano, miligrama por quilo de peso vivo, na Europa era de 107 miligramas, e a Espanha já tinha chegado um pouquinho abaixo de 200 aí, que já era bem menos do que a metade do que ela estava em 2014. Tá ok? Como que eu calculo esse miligrama por quilo de peso vivo? Ou seja, como que eu chego nesses números lá, que é aquele que a OIE apresenta de 172 miligramas por quilo de peso vivo, que é uma média global, aqueles 358 daquele trabalho realizado aqui no Brasil. Existe esse padrão internacional para quantificar o uso. A fonte, mais uma vez, é a Organização Internacional de Saúde Animal, que é a OIE, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar miligrama de princípio ativo, que todo princípio ativo que eu uso, injetável, via água ou via ração. E vou dividir pelo quilograma de biomassa animal, que é o quê? É meu estoque de fêmeas em quilograma e os meus abatidos por ano em quilogramas também. E aí eu vou ter aquele resultado, que é um resultado em miligramas de princípio ativo por quilo de peso vivo. Então, é dessa forma que se calcula, isso é padronizado ao longo do globo, ao longo do mundo, né, que a gente calcula o miligrama por quilo de peso vivo do uso de antimicrobianos. Mensagens finais, então, a gente já está caminhando aqui para o fim. O que ainda está por vir? Né? Então, o que a gente talvez ainda possa se confrontar e o que a gente tem que estar preparado para enfrentar? Cada vez mais no segmento, na cadeia da suinocultura não é diferente, nós vamos trabalhar com margens menores. Então, a gente tem que se tornar cada vez mais eficiente. Né? Existe e vai continuar existindo uma pressão global e interna com relação ao bem-estar animal, né, que é o BEA. Aqui no Brasil já existe uma legislação, que é a Instrução Normativa 113, está valendo desde fevereiro do ano passado. Né? As questões ambientais, existe uma pressão em relação a isso também, a gente tem que cumprir, né, os pré-requisitos da legislação ambiental e a sustentabilidade. A questão da biosseguridade, ela já é importante e vai seguir sendo importante. A gente tem várias enfermidades ressurgindo ou surgindo na suinocultura. Nós estamos aí fazendo um bom trabalho em cima da peste suína clássica, nós estamos fazendo todo tipo de ação para mitigar os riscos da peste suína africana, que a gente sabe que assolou a China, mas vem assolando outros países do mundo também, e aqui no Brasil a gente tem feito um grande trabalho em relação a isso. A parte de legislação e normas, né, podem vir novas normas, ou aquelas que foram alteradas ou passaram por uma consulta pública e tem uma nova redação. Então, isso também está por vir e eu tenho que estar muito atento em relação a isso. E talvez outros pontos. Será que a China vai fazer mais algum movimento, igual fez no passado? Teve peste suína africana, a produção decaiu drasticamente, como a China é o maior player global na suinocultura no mundo,
que aconteceu? Mexeu com todo o mercado mundial. Pandemias, né? Será que vem outra pandemia ou essa do Covid foi a última? A gente não sabe. E crises, né? A suinocultura está passando por uma crise. Ano passado foi um ano difícil, esse ano começou extremamente desafiador. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Na prática, o que a gente pode deixar como mensagem final? Planejamento. Lembra? A gente precisa planejar mais, executar menos, porque aí a gente vai diminuir bastante a chance de cometer erros. A estratégia, no caso da redução do uso de antimicrobianos e a substituição por alternativa, ela tem que ser por etapas. Eu vou trabalhar por fase de criação, eu vou focar em determinada enfermidade, vou concentrar primeiro nas doenças entéricas para depois trabalhar naquelas respiratórias. Então, existe toda uma lógica, existe toda uma estratégia que precisa de muito planejamento para eu fazer aquilo que vai gerar aqueles casos de sucesso que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu tenho que ter uma visão do todo, porque aí eu vou fazer uma formação de uma base sólida, então eu não posso pensar em apenas uma fase de criação, eu tenho que lembrar que existe uma fase posterior e existe uma fase anterior. Então eu vou ter que trabalhar com todas essas fases aí, sempre enxergando o todo. Eu tenho que conhecer e dominar essas ferramentas alternativas que eu citei e buscar auxílio especializado. Muitas vezes a gente não detém todo o conhecimento e vai precisar de ajuda especializada para nos ajudar dentro da granja, na nossa fábrica de ração. Eu vou contar com apoio laboratorial, a gente comentou anteriormente que isso seria bastante importante, sempre que eu tenho uma doença e vou precisar usar um antimicrobiano, porque é o que eu devo fazer, né? Eu não posso deixar o animal doente sofrendo e que ele vá morrer, eu tenho que contar com apoio laboratorial. E sempre buscar informação de qualidade. A gente costuma ressaltar isso porque existe muita informação hoje em dia na internet, na mídia, tem muita coisa à disposição, mas a gente tem que tomar muito cuidado para ter certeza de que essa informação é de qualidade, ela é de fonte fidedigna, ela é de fonte oficial, ela vem do Ministério da Agricultura, por exemplo. Então, muito cuidado com a informação que você for buscar no mercado ou na rede. Onde nós não podemos falhar? Com o BPF, ou seja, no cumprimento daquela Instrução Normativa 4, que são as boas práticas de fabricação. No uso de antimicrobianos, que é a IN 65, que fala do uso na fábrica de ração, e a IN 26, que são os injetáveis e os via água. Nas boas práticas de produção, né, comentamos sobre isso também, não posso falhar com elas, porque lembrando que quando eu erro aqui, não adianta usar antimicrobianos, porque ele não vai corrigir esse problema aqui. Em buscar informação de fonte oficial e auxílio de profissionais especializados, e na capacitação contínua. Sempre a gente tem que estar buscando. Eu padronizo, eu melhoro. Eu padronizo, eu melhoro. Então, é a capacitação contínua. Se a gente fizer um resumo disso aqui, o que é a legislação? Eu tenho que observar essa legislação e planejar para cumpri-la. As boas práticas de produção, nós estamos falando de procedimentos. Quando eu falo em buscar informação, auxílio profissional especializado, eu estou falando de planejamento e, no caso da capacitação contínua, eu estou trabalhando com melhorias. E assim a gente consegue caminhar adiante. Para a gente encerrar, o que a gente tem para deixar para vocês aqui de forma bem prática, que vocês conseguem aplicar na rotina de vocês, que é um para levar para casa? Qual que é um caminho a seguir aqui? Eu preciso rever conceitos, com certeza eu preciso rever muita coisa, como que eu estou fazendo uso desse antimicrobiano, por quanto tempo, eu estou respeitando a bula, ele tem uma prescrição médico-veterinária, assim por diante. Conhecer e cumprir a legislação, a gente mostrou para vocês aqui de forma rápida e muito resumida, mas a gente mostrou para vocês quais são as principais normas. Fazer o uso racional de antimicrobiano, então, é seguir aquela regra dos 5 somente, usar ele de forma inteligente, de forma responsável, de forma prudente, de forma racional. Monitorar, lembra quando a gente falou dos planos, também existia a forma de monitorar se aqueles planos estavam sendo efetivos. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu planejei, tudo que eu defini para que eu fizesse, eu tenho que monitorar se aquilo está sendo cumprido, se está sendo eficiente. Buscar redução de custos e eficiência, porque a gente viu que o que está por vir, margens cada vez menores, mais apertadas. Trabalhar os conceitos de saúde intestinal, porque se eu tenho saúde intestinal, eu tenho saúde do organismo animal como um todo.
e de treinamento do sistema imune. A gente sabe que tem vários produtos que estimulam o sistema imune. Se eu tenho um sistema imune bem formado, o animal vai estar bem protegido contra as diversas doenças. E lançar a mão de ferramentas alternativas. E a gente viu que tanto o uso racional de antimicrobianos quanto o uso de ferramentas alternativas em substituição aos antimicrobianos nos permite criar suínos mantendo o desempenho zootécnico e a eficiência produtiva. Uma mensagem de encerramento aqui, né, que uma figura extremamente conhecida, seja a mudança que você quer ver no mundo, né, Gandhi, a gente deixa essa mensagem para vocês aí, e com isso a gente encerra. Muito obrigado pela sua atenção.